E aos irmãos, sem mais demoras, que possam abrir as vossas Bíblias, vamos ler João 12. Mas antes de entrarmos na leitura da palavra do Senhor, há uma questão que eu queria deixar aos irmãos. Uma questão que eu gostava que ficasse presente na vossa mente. Uma questão que vocês respondessem interiormente. O que é que vocês vieram aqui fazer hoje? O que é que nós viemos aqui fazer hoje? Qual é o propósito que nos fez vir aqui? Qual foi o motivo que nos fez levantar das nossas camas e vir num domingo para a igreja? Será que nós viemos movidos pelo frenesim? Será que nós viemos movidos porque os outros vão? Será que nós viemos ouvir louvores bíblicos? Será que nós viemos nos divertir? Ou será que nós viemos prestar culto àquele que é digno de toda a honra, glória e louvor? Essa é a pergunta que eu gostaria que os irmãos fizessem a vós mesmos. Uma introspeção que vocês façam. Nós vamos ver isso a acontecer nesta passagem que nós vamos ler. E antes de ler, eu queria só deixar um comentário que Barclay faz acerca desta passagem. Ele diz que não podemos deixar esta passagem sem assinalar o elemento mais singelo. São muito escassas as ocasiões na história do mundo quando se pôs de manifesto uma coragem tão magnífica e deliberada como nesta entrada triunfal. Devemos lembrar que Jesus era um proscrito, que as autoridades estavam decididas a matá-lo. A prudência teria-lhe aconselhado a voltar atrás, voltar para a Galileia ou às paragens desérticas. Se apesar de tudo entrava em Jerusalém, a mais mínima cautela teria indicado que devia fazê-lo em segredo e buscar um esconderijo. Entretanto, entrou de maneira tal que todos os olhos se posaram sobre ele. Era um ato de coragem mais elevado porque desafiava tudo o que o homem poderia fazer. Era um ato do mais elevado amor porque era o último chamado do amor antes do fim. É assim que Barclay resume esta passagem que nós vamos ler. Eu pedi aos irmãos que pudessem colocar de pé e abrir as vossas Bíblias em João 12, como eu disse. E vamos ler do versículo 12 até ao 19. João capítulo 12, versículo 12 a 19. E a palavra do Senhor assim o diz. No dia seguinte, as grandes multidões que tinham ido à festa, ouvindo dizer que Jesus estava a chegar a Jerusalém, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Jesus, conseguindo o jumentinho, montou-o, conforme está escrito: Não temas, ó filho de Sião, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e assim lhe aconteceram. A multidão que o acompanhava, quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, testemunhava essas coisas. Por isso, a multidão foi ao seu encontro, por ter ouvido que ele realizara aquele sinal. Então, os fariseus disseram uns aos outros: Vede que nada conseguistes, o mundo inteiro vai atrás dele. Os irmãos e amigos podem tomar o vosso lugar. Então, irmãos, nós temos em nossas mãos um evento que é extremamente importante, extremamente marcante no ministério do Senhor Jesus Cristo. É um evento que está registado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João apontaram esse evento de tal importância que é para nós. Que é, muita gente diz e muita gente classifica como a exaltação de Cristo. E para termos um breve contexto do que se está a passar, porque a nossa memória muitas vezes nos atraiçoa, tudo isto está a acontecer como tendo um pano de fundo a ressurreição de Lázaro. E não sei se os irmãos estão recordados, mas na altura, como a mim essa incumbência de pregar sobre essa questão, não só a mim, mas também o irmão Sandro, o pastor Tito e os demais, eu Gustavo também. E havia algo que eu disse no meu sermão que é de particular importância. A ressurreição de Lázaro foi o milagre mais extraordinário que Jesus Cristo alguma vez havia feito. E eu disse que Jesus tinha feito com 2 propósitos. O propósito de glorificar o seu nome, o propósito de efetivar o seu chamado messiânico, mas também o propósito de enfurecer os líderes judeus e levá-lo à morte na hora estabelecida por Deus o Pai.
Esse é o propósito. E esse é o pano de fundo que nós temos. A ressurreição de um homem que estava morto havia 4 dias. Era impossível, não havia nenhuma explicação natural, nenhuma explicação científica, nenhuma explicação filosófica para que aquele homem pudesse sair do túmulo. A única explicação que poderia existir era a vontade divina, era a voz de Deus a dizer que Lázaro vem para fora. Era a única explicação. E Jesus deixou isso bem claro. Então, imaginem, irmãos, naquela cultura, naquele tempo, isto a acontecer e aquilo provocou um alvoroço. Foi próximo de Jerusalém que Jesus fez isto. Próximo à Páscoa. Então, toda aquela cidade estava fervorosa. Todos eles tinham curiosidade. Quem é este homem que até ressuscitou Lázaro? É por isso que nós vemos, no início do capítulo 12, vemos que Jesus, ao domingo, ele passa o domingo com os seus irmãos, com Marta, Maria, com Lázaro. Lázaro, o ex-morto, como nós vimos, o ex-morto. Que as pessoas vinham ver Lázaro, que tinha ressuscitado. Marta, como o irmão Sandro falou, que servia ao Senhor, adorava ao Senhor com o seu serviço. Um serviço santo. E Maria, que vemos também com uma adoração que eu lhe chamava de adoração extravagante. Nós hoje vemos esta geração gospel do dia de hoje que dizem que a geração extravagante é usarem t-shirts a dizer eu sou louco por Jesus ou eu... Não, aqui Maria mostrou que é uma adoração extravagante. Ela quebrou aquele vaso de alabastro de nardo puro que vinha dos Himalaias com um custo altíssimo, mas ela quebrou e ela adorou o Senhor Jesus. Ela fez algo que era impensável uma mulher judia fazer. Ela desatou os seus cabelos e enxugou os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. Ela sim fez uma adoração extravagante. Vemos também o contraste que há entre o amor que os discípulos e os filhos de Deus têm por Jesus e o ódio que os filhos da ira têm por ele. Vemos isso em Judas, na sua falsa retórica de que estava preocupado que aquilo que foi desperdiçado, dizia ele, poderia ter sido entregue aos pobres. Sabendo nós, porque o apóstolo João nos diz que ele queria era ficar com o dinheiro para si, pois ele era ladrão. E vemos também que Jesus ele acaba de fazer o último milagre público. É a última vez que Jesus vai operar um milagre à vista de toda a gente. E que milagre foi? Temos ainda um outro milagre que vai ocorrer pela calada da noite, quando Pedro corta a orelha de Malco e Jesus cura a sua orelha. Mas esse milagre já é num ciclo muito restrito de noite. Ali o ministério de Jesus já está praticamente no fim. Ele já não está a mostrar todo o seu poder. Foi um ato de compaixão. E também, diria eu, de correção para com Pedro. Então vejamos, versículo 12 e 13. No dia seguinte, as grandes multidões que tinham ido à festa, ouvindo dizer que Jesus estava a chegar a Jerusalém, pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Estamos uma segunda-feira. Está-se a aproximar a sexta-feira crítica para Jesus Cristo. Creio que o seu coração bate cada vez mais forte, pois ele sabe o que é que está a acontecer. Ele sabe todas as coisas. Nós estamos a chegar à Páscoa. E a Páscoa, irmãos, para um judeu aquilo era o ex-libris. Os judeus tinham muitas festas, mas a Páscoa era algo que chamava a atenção de todos os judeus. Ainda hoje, nos dias de hoje, há um ditado popular entre os judeus que estão fora de Israel, e eles dizem o seguinte sobre a Páscoa: este ano aqui, onde nós estamos, mas o próximo em Jerusalém. Então eles ainda hoje têm o hábito de ir a Jerusalém praticar e cultuar a Páscoa, ainda que não façam a imolação do cordeiro, como faziam nos tempos de Jesus. Então nós vemos que a cidade ela estava a abarrotar. É segunda-feira, mas a cidade estava a abarrotar. Houve um censo feito, não recordo o ano, nem sei o ano, mas que falava que numa Páscoa foram sacrificados 265.500 cordeiros. Eu vou repetir, 265.500 cordeiros. E nós por este número conseguimos ter uma pequena ideia da multidão que estava em Jerusalém. Se levarmos em linha de conta que uma família poderia ter por volta de 10 pessoas naquela altura, não é um número excessivo, e que foram sacrificados 265.500 cordeiros numa Páscoa, então tomando este número como referência,
e tendo uma família por 10 pessoas, visto que um cordeiro era sacrificado por cada família, nós podemos apontar para um número na ordem dos 2.700.000 pessoas em Jerusalém. Imaginem, irmãos, quase 3 milhões de pessoas naquele evento. E os olhos estavam todos postos em Jesus. Todos. Porque Jesus era o homem do momento. Jesus era a pessoa de quem toda a gente falava. E além da Páscoa ser um festival, uma festa religiosa que os judeus tinham prazer em ir, o seu coração, a sua curiosidade estava naquele que havia ressuscitado Lázaro dos mortos. Eles estavam atentos ao que se estava a passar ali. Então nós vemos, o texto nos diz que as grandes multidões que tinham ido à festa. E nós vemos que há duas multidões. Há a multidão que acompanhava Jesus de Betânia até Jerusalém. Aqueles que tinham presenciado o milagre de Lázaro, os que tinham estado com Jesus. Até eles vinham com Jesus, entre eles os seus discípulos e não só. E há uma outra multidão, que é aqueles que saíram de Jerusalém em direção a ele. Como o texto também nos diz. Então nós temos esse relato paralelo em todos os evangelhos. Neste aqui não nos é dito isso. Mas noutros é-nos dito que as pessoas colocam as suas vestes no caminho antes de Jesus passar. Oferecendo-lhe tributo, oferecendo-lhe honra. Como que lhe preparando o caminho, como que fizessem uma autoestrada, pôr a sua roupa para Jesus passar. Eles estavam com aquilo a mostrar que Jesus era alguém digno de importância, alguém digno de todas as coisas. Então, e nós vemos que aqui é-nos dito que eles pegaram ramos de palmeiras. E o apóstolo João não deixava nada ficar para trás. Era, como eu costumo dizer muitas vezes, o apóstolo João era alguém muito preocupado com a teologia de Cristo. E ele é o único que mete a referência acerca de que ramos são estes que eles pegaram. Mateus, Marcos e Lucas não o fazem, dizem só que pegaram em ramos. Mas João diz que são ramos de palmeiras. E qual é a importância de serem ramos de palmeiras? Isto não foi aqui posto por acaso. Os ramos de palmeiras, eles simbolizam, no Antigo Testamento, celebração. Eles simbolizam alegria. Então o apóstolo João está aqui a apontar para uma celebração que está a ocorrer. Ele está a apontar para um momento alegre, um momento de exultação da cidade de Israel. Ele está a apontar para aquele que é o momento mais feliz de toda a nação de Israel durante a vida de Jesus Cristo. De um modo geral, toda a cidade está alegre, ainda que por um motivo errado. Mas eles alegraram-se com a presença de Jesus. Eles exaltaram com Jesus. Eles coroaram Jesus. A maior parte, erradamente. O motivo era o incorreto. Mas eles não simbolizam somente celebração e alegria. Elas também simbolizam força. Pois as palmeiras crescem até nos terrenos mais inóspitos, como é o caso, no deserto. Elas são fortes. E elas também simbolizam beleza. Pois no deserto há falta de água, mas as folhas da palmeira estão sempre verdes. Então tudo isto está presente em João. Mas principalmente as palmeiras simbolizam salvação. E o apóstolo João, ao receber a revelação de Jesus Cristo na ilha de Patmos, ele explica isso. Em Apocalipse 9:7, não é ele que explica, mas é uma visão que o Senhor Jesus lhe dá. Em Apocalipse 9:7, ele vê uma visão no céu. Não é 9:7, irmãos, peço desculpa, 7:9. E João diz que depois dessas coisas, que Deus já lhe tinha revelado, viu uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. Folhas de palmeira. Salvação. E aquelas pessoas sabiam que os ramos de palmeiras simbolizavam salvação. Mas, mais uma vez, as suas mentes, os seus corações, a salvação que eles buscavam era a salvação terrena. Eles não estavam a entender qual o chamado messiânico do Senhor Jesus. Jesus apontava para a salvação das suas almas. Jesus apontava para a vida eterna e para a perdição eterna. Eles estavam preocupados com a sua vida terrena. Simplesmente. E nós vemos isso a acontecer vez após vez após vez.
As multidões seguiam Jesus não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele dava, por aquilo que ele poderia oferecer. E isso também serve de mote para aquilo que eu disse de início. O que é que te fez vir aqui hoje? Será que buscas o Jesus que sacia a tua fome? Será que buscas o Jesus que te pode ressuscitar dos mortos? Será que buscas aquele que tem a solução para os teus problemas no imediato? Ou será que vieste coroar aquele que entregou a sua vida por ti no madeiro, garantindo-te dessa forma a vida eterna? Essa é a maior diferença entre o Filho de Deus e o falso cristão. Entre a fé verdadeira em Jesus e a fé superficial em Jesus. É o seu motivo. E vemos que eles começam a dizer, as multidões, que já vimos que deveria ser algo, naquela altura, irmãos, deveria ser algo estonteante. Imaginemos 2 milhões de pessoas a oprimirem Jesus, a apertarem. Eles queriam ver Jesus, eles queriam que eu tenha um contacto direto com Jesus. Imaginem, Jesus também não poderia fazer a mim muito como é que se controla. Sendo ele Deus, ele poderia fazer, mas de uma forma humana, como é que se controla uma multidão daquelas? Eles estavam desejosos de ouvir Jesus. E vemos que eles exaltam Jesus. Eles clamam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Eles saúdam Jesus como um conquistador. E curiosamente, cerca de 100 anos antes, fizeram exatamente o mesmo com Judas Macabeu, que conquistou ou reconquistou Acra dos assírios e a devolveu. Eles disseram exatamente as mesmas palavras, porque eles viam em Judas Macabeu alguém que poderia ser o Messias porque eles esperavam. Porque os judeus tinham a expectativa errada de quem seria o Messias. Eles estavam à espera do Messias vir como rei, de alguém que viria glorioso, alguém que os iria tirar da tirania que eles estavam sujeitos aos outros povos. Mas não se atentaram. Os seus olhos estavam fechados para as profecias do Messias, que dizia que ele deveria sofrer e padecer pela nação. Então eles esperavam um Messias que não era aquele que estava apontado para Jesus. E as palavras que eles utilizam são as palavras que eles tiram do Salmo 118, 25 e 26, como nós lemos ainda há pouco. O Salmo 118 é o último salmo, faz parte do grupo do Alel, que era o salmo que eles cantavam nas festas, são salmos de louvor ao Senhor. E 118, 25 e 26 diz o seguinte: Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos prosperidade. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos da casa do Senhor. Estas são as palavras que eles tinham em mente ao proclamar estas coisas. Hosana, Hosana, salva-nos. A salvação, salva também o Rei que vem em nome de Israel. Salva-nos, Senhor. Eles demonstram, estas palavras demonstram que os judeus viam Jesus como o ungido de Deus, viam-no como o Messias e como o libertador, mas de maneira equivocada. Mateus acrescenta também que eles lhe chamam filho de Davi. E esse é um por maior, porque as profecias diziam que o filho de Davi iria reinar em Israel. Até eles esperavam o rei que viesse reinar naquele instante. E curiosamente aqui acontece uma situação que já tinha acontecido, inclusive no Evangelho de João. A multidão quer coroar Jesus rei. Eles já em João 6 eles tentaram fazer isso. O que é que Jesus fez? Não deixou. Mas aqui Jesus não permite. Ele recebe. Pois esta é a hora da sua exaltação. Naquela altura ele não recebeu porque ainda não havia chegado a hora. Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor Jesus. Neste momento é diferente de João 6. Naquela altura nós se nos lembrarmos é quando Jesus faz a multiplicação dos pães. Então o povo viu, está aqui a solução para a nossa fome. Este homem parece comida do nada. Ele tem de reinar sobre nós, ele tem poderes. Ele é diferente de todos nós. Vamos coroar um rei, vamos fazer um rei. E Jesus não aceitou. Aqui é diferente. Nós não vemos qualquer tentativa de Jesus em acalmar a multidão. Pelo contrário.
Pelo contrário. E porquê? Capítulo 12, 23 diz: Jesus lhes respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Tinha chegado a hora. Jesus não se regia pelas vontades do homem, Jesus não se regia pelos devaneios que pudesse haver na mente das pessoas. Jesus tinha uma agenda divina a cumprir e cumpria na perfeição. Havia chegado a hora. O Filho do Homem havia de ser glorificado. E é por isso que ele aceita a coroação. Lucas 19 dá-nos uma outra imagem acerca disto. Versículo 37 ao 40 de Lucas 19 diz assim: E perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que havia feito. Ouvisto, neste caso. Dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Agora a parte interessante, irmãos. Nisso, alguns dos fariseus dentre a multidão disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. Hipócritas. A chamarem mestre aquele a quem queriam matar. Mas a preocupação deles não era isso. Repreende os teus discípulos. Olha o que eles estão a fazer. Eles estão-te a coroar rei. Eles estão a dizer que tu és o rei de Israel. Repreende-os. Mas ele lhes respondeu: Eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Havia chegado a hora. O Senhor Jesus tinha de ser exaltado. E ainda que Deus mandasse aqueles homens se calarem, as pedras clamariam. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei de Israel. Deus havia acendido o rastilho dos fariseus com a ressurreição de Lázaro. E continua a provocar a ira cada vez mais os fariseus. Com a sua exaltação, nós vemos, e também levando os fariseus a agir. E levando os fariseus a agir porquê? Porque nós vimos que os fariseus já tinham decretado que queriam matar o Messias. Não o Messias que eles achavam ser o Messias, mas um usurpador. Mas também vemos que os fariseus eles não queriam matar Jesus em altura de festa. Por causa da multidão. Porque eles tinham medo. Porque Jesus arrastava multidões. Até eles tinham decidido matá-lo, sim, mas quando o povo dispersasse. Mais de 2 milhões de pessoas é complicado gerir aquela multidão. Imaginem que a multidão está com Jesus. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós o vamos matar? O que é que vamos dizer a estas pessoas que o seguem? Nós não o podemos matar. Esse era o plano do homem. Mas Deus tem o seu plano. E contrariamente àquilo que os fariseus decidem, Deus decidiu que o seu filho morresse diante de toda a Israel para que todos pudessem ver. Não estava nas mãos do homem. Estava nas mãos de Deus. Havia chegado a hora de Jesus ser glorificado. Os judeus tinham de agir e iriam agir. Versículo 14 e 15. Jesus, conseguindo um jumentinho, montou-o, conforme está escrito: Não temas, ó filha de Sião, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta. Então nós temos aqui o cumprimento da exaltação de Jesus, nos versículos 12 a 13. E agora temos o cumprimento da profecia da parte de Jesus. Profecia essa que está em Zacarias 9:9. João, provavelmente por ter escrito de cor, não tinha acesso ao papiro, ele resumiu um pouco, diz: Não temas, ó filha de Sião, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta. Mas Zacarias 9:9 é mais completo. Eu vou-vos ler. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei veio a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Esta era a profecia. E Jesus cumpriu-a na perfeição. Ou não fosse ele, Deus. E esta é uma afirmação messiânica. Esta profecia Jesus cumpriu. Mas não somente messiânica, ela também tem uma classe especial e peculiar do Messias. E vejam porquê.
Primeiramente, aqui não nos é indicado, mas nos outros evangelhos é-nos indicado como é que este burrinho e a mãe do burrinho foram buscadas. Jesus diz aos discípulos: olha, vão a tal sítio buscar uma jumenta e um jumento e tragam-no até mim. E eles perguntam: então, mas e se o dono perguntar o que é que nós estamos a fazer? Jesus lhes disse: digam-lhe que o Senhor precisa deles. E eles vão. E os donos, ao verem eles a desatarem a burrinha e o jumentinho, que estavam no sítio onde Jesus tinha dito, os donos perguntam: o que é que vocês estão a fazer? E imaginem esta situação: vocês, donos de uma coisa, um burro, um animal de carga, um animal de trabalho naquela altura importante, e chega ali alguém, tira o burro, ainda que eles talvez pudessem conhecê-los. O que é que vocês estão a fazer? Estão a levar o burro? Isso é assim? Chegam aqui? É tudo nosso, não é? E curioso o que os discípulos dizem. Os discípulos são obedientes a Jesus e dizem: o Senhor precisa deles. E não há qualquer resistência da parte daqueles homens ou daquela mulher, não sabemos. O que nos leva à indicação que, muito provavelmente, aqueles homens eram também eles filhos de Deus. Porque eles entenderam: o Senhor precisa, então leva. Está à disposição do Senhor. E aqui temos um burrinho e a sua mãe. Porquê um burrinho e a sua mãe? Porquê é que Jesus montou o burrinho e não montou a mãe? Isto aponta-nos principalmente para a humildade daquele que vinha sentado no jumento. Ele não escolheu o jumento maior, ele escolheu o mais pequenino. Jesus tinha atenção em todos os detalhes, todos os pormenores. A nós é que nos escapa muita coisa. Mas ele não. Ele era Deus. Ele sabia o que estava a fazer. Mas então, não é o facto de ser um burro motivo humilhante suficiente? Um rei vem montado num burro? Não. Talvez para nós, ocidentais, no século XXI, um burro seja algo desprezível. Nos dias que correm, talvez até não, porque o burro já é considerado um animal em vias de extinção e já é um animal bastante caro. Mas há uns tempos atrás era um animal desprezado. Não é um cavalo. Não é uma raça nobre. Não é um camelo. Mas em Israel, um burro não era sinal de humilhação. Em Israel, um burro era um sinal de realeza, muitas vezes. Jair, o juiz, tinha 30 filhos que cavalgavam sobre jumentos. Um juiz e os seus filhos andavam em jumentos. Vemos isso em Juízes 10:4. Aitofel cavalgava sobre um jumento. Vemos isso em 2 Samuel 17:23. Mefibosete, o príncipe real, filho de Saul, vai a Davi montado num asno. 2 Samuel 19:24. Então nós vemos aqui pessoas da realeza montadas num burro. Então o sinal da humilhação não é o burro em si. Jesus está a apontar para algo que tem a ver com o seu chamado e um dos seus nomes, o Príncipe da Paz. E porquê o Príncipe da Paz? Nós vemos em Apocalipse, João, na visão que tem, ele vê Jesus a vir num cavalo branco. E normalmente um rei, porque Jesus é rei, e um rei quando vem num cavalo branco, a interpretação que é dada, essa ação significa que esse rei vem em guerra. Quando um rei vem montado num cavalo branco, ele vem em guerra. E é isso que Jesus nos mostra em Apocalipse. Ele vem com vara de ferro. Ele virá como juiz. Ele virá despedaçar. Ele irá reclamar o que é seu. Ele vem em ira. Ele vem em juízo. Ele vem num cavalo branco. Ele não entrou num cavalo branco em Jerusalém. Ele entrou num jumento. Um rei montado num burro, a imagem que dava e o simbolismo que trazia era que ele trazia a paz. É o que Jesus está a dizer com este simbolismo. Eu sou o príncipe da paz. Israel, eu trago-vos a paz. Israel não entendeu. Esta não era a imagem que os israelitas esperavam. Esta não é a imagem que os homens esperam do Messias. Mas ali estava o príncipe da paz. Os homens, naquela altura, como nos dias de hoje, não buscam o Jesus bíblico. Eles buscam o Jesus que a sua mente
fabricou. João Calvino dizia que o coração do homem era um depósito de ídolos, como é verdade. Eles viram Jesus sentado num jumento. Eles sabiam, porque era uma nação que estava habituada à guerra, num tempo militarizado, eles sabiam que aquilo simbolizava paz. No entanto, os seus corações e as suas mentes estavam voltadas para a guerra, para a rebelião, para a revolta contra os romanos. E assim somos nós, infelizmente. Voltando a Lucas 19, Lucas vai trazer mais algumas considerações de Jesus sobre isto. Lucas 19, 41 até ao final. E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela. E disse: se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados. E te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitado. Jesus, ao ver que o povo não entendeu a sua mensagem e sabendo o que iria acontecer, ele lança um ataque verbal, não aos romanos, que tinham o poder, mas aos próprios israelitas, no centro da sua adoração, Jerusalém e o seu templo, dizendo que não haveria pedra sobre pedra que ficaria edificada. E assim foi no ano 70. Foi totalmente destruído. E literalmente a profecia cumpriu-se, porque como o templo tinha bastante ouro nas suas paredes, eles incendiaram o templo, o ouro escorreu e os tijolos caíram tijolo por tijolo. Eles não entenderam que Jesus era o príncipe da paz e que vinha trazer a paz. Eles queriam outro Messias. Esse não lhes agradava. Versículo 16. Os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele. E assim lhe aconteceram. O que é que nós temos aqui? Perplexidade dos discípulos. Aqueles que haviam passado 3 anos junto com Jesus, que tinham ouvido os sermões todos de Jesus, que tinham testificado de todos os milagres que Jesus havia feito. Ainda assim, eles estão perplexos. Os seus discípulos, a princípio, não entenderam isso. Eles não entenderam o que Jesus veio fazer. Também eles esperavam o Messias libertador. Eles não entenderam. Eles não entenderam não somente isto, irmãos. O facto de Jesus ir morrer, eles não entenderam. Pedro disse: Senhor, que nunca isso te aconteça. O que é que Jesus disse? Arreda-te de mim, Satanás. Eles não entenderam o que Jesus lhes estava a mostrar ao lavar-lhes os pés. Eles não entenderam. O que é isso, Senhor? Tu lavares os meus pés? Não, eu é que tenho que lavar os teus pés. Eles não entendiam. Eles não entenderam quando ele disse que ele se ia embora e ia para um sítio que eles não poderiam seguir. Eles não entenderam. Portanto, eles também não estavam a entender aqui. Em Atos, capítulo 1, versículo 6, já depois de Jesus ter morrido e ressuscitado e aparecido aos discípulos na Galileia, ele vira-se e diz-lhes, os discípulos viram-se para Jesus e dizem: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Eles ainda não haviam entendido. Eles viram Jesus glorificado e pensaram: é agora que ele vai destruir os romanos. É agora que ele vai reinar em Israel. É agora que o reino irá ser inaugurado e Israel irá dominar. É agora. Eles não entenderam. Na estrada para Emaús, Jesus aparece a 2 discípulos e vai andando o caminho com eles. E os discípulos não reconhecem que é Jesus. E Jesus, ao invés de lhes dizer abertamente: eu sou Jesus, não. Jesus vai ao Antigo Testamento e mostra-lhes pelas Sagradas Escrituras
pelo Antigo Testamento, que era necessário que o Messias padecesse e depois entrasse na sua glória. Eles não entenderam. Mas a partir de Atos, capítulo 2, tudo muda. Dá-se um boom de conhecimento. Tudo começa a fazer sentido. E é isso que João aqui está a falar. Quando ele diz, quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram que essas coisas aconteceram, estavam escritas a respeito dele e assim lhe aconteceram. A princípio, porém, não entenderam. O que aconteceu em Atos 2, irmãos? Desce o Espírito Santo. Desce o Espírito Santo. Aquele que Jesus havia prometido. Aquele que Jesus havia dito que lhes iria ensinar todas as coisas. Agora eles entendem. Porque eles agora têm um mestre dentro deles. Um professor dentro deles que lhes ensina as coisas. Agora tudo isto faz sentido. É como que se os seus olhos estivessem vendados. Eles liam as Escrituras, mas não entendiam. E agora, com o Espírito Santo, eles abrem os olhos e leem, entendem e creem naquilo que aconteceu. Isso acontece com todo o Filho de Deus. Quando o Espírito Santo vem, quando o regenera, quando lhe dá a fé, quando faz uma nova criatura, ele dá-lhe a compreensão de quem Jesus é, de quem nós somos e aquilo que ele fez na cruz. Foi isso que aconteceu. Os discípulos, também eles, os discípulos, foram apanhados no frenesim. Também eles foram apanhados na confusão do povo. Eles estão ali porque eles sabem que Jesus é poderoso, mas eles ainda não haviam entendido. Eles ainda não haviam entendido. Leon Morris tem uma frase sobre isso e ele diz: o significado dos acontecimentos da vida de Jesus não estão abertos para cada homem não regenerado. Eles são revelados apenas pelo Espírito Santo de Deus. É somente o Espírito Santo que nos dá o entendimento. Não é a nossa capacidade, não é a nossa sabedoria, não é a nossa inteligência, não é o nosso raciocínio, não é a nossa lógica, não é a nossa força. É o Espírito Santo de Deus que nos abre os olhos. Graças a Deus pelo seu Espírito Santo. Temos uma frase ainda mais reveladora disto que eu estou a falar. Josemar Bessa diz que é a frase mais surpreendente de toda a Escritura. Mateus 28, 17, na Galileia, quando Jesus aparece aos discípulos, é-nos relatado o seguinte: quando o viram, adoraram-no. Até aqui nada de novo. Eles viram Jesus morto, viram Jesus ser ressuscitado, e ali está ele, glorificado. Mas o seguinte é perturbador. Quando o viram, adoraram-no. Mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Como é que é possível? Se não for o entendimento do Espírito Santo, irmãos, as coisas de Deus são loucura para nós. São loucura. Versículos 17 e 18. A multidão que o acompanhava quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos testemunhava essas coisas. Por isso a multidão foi ao seu encontro, por ter ouvido que ele realizara aquele sinal. Aqui temos os curiosos, os fascinados. Não por aquilo que deveriam estar fascinados, pela teologia de Jesus. Eles não estão fascinados pela teologia de Jesus. Eles não estão fascinados pela obra que o Senhor está a fazer. Eles estão fascinados e atraídos pelo sobrenatural. E assim é todo o incrédulo. Infelizmente, quantas igrejas existem hoje que as pessoas não buscam o Jesus das Escrituras, mas buscam Mamon. Buscam aquele que pode satisfazer os seus desejos. Esta multidão assim o era. E curioso que diz acerca da multidão, a multidão que o acompanhava quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro. E a multidão, por isso a multidão foi ao seu encontro. Então, eles viam os sinais de Jesus. E por isso eles seguiam Jesus. Não que eles tivessem uma fé firme no Senhor Jesus, mas porque eles buscavam privilégios, porque eles buscavam segurança, porque eles buscavam coisas que pudessem satisfazer os seus corpos e as suas necessidades idólatras. Esta mesma multidão, dias depois, está a clamar: crucifica, crucifica. A mesma multidão
que uma segunda-feira o aclama como rei, que diz Hosana, que tem ramos de palmeiras, que põe as suas vestes no caminho, sexta-feira está a dizer crucifica-o. Que volta gigante. Que volta gigante. Como é que se pode coroar alguém rei e 4 dias depois pedir a sua morte? Não foi nada que Jesus tenha feito. Simplesmente mostrou que o coração daqueles homens não estava no Jesus das Escrituras. Versículo 19. Então os fariseus disseram uns aos outros: vede que nada conseguistes, o mundo inteiro vai atrás deles. Aqui está o segundo propósito do Senhor Jesus concluído. Eles estão furiosos. Eles estão irados. Eles estão perturbados. Eles estão frustrados. Porque eles tinham um plano e o plano não está a correr bem para eles. E eles diziam uns aos outros: vede que nada conseguistes. Nenhuma das artimanhas que fizemos resultou. As tentativas que nós tivemos para o prender não foram corretas, não foram eficazes. Nós tentámos matá-lo e mesmo assim não conseguimos. Ou ele evadiu-se, ou ele fugiu, ou ele passou pelo meio de nós e nós não conseguimos apanhar. Nada conseguimos e vejam o que está a acontecer. Temos milhões de pessoas a clamar e a coroar este homem. Não conseguimos nada. Nós fracassámos totalmente. Uma particularidade que João utiliza aqui é a palavra mundo, que é cosmos. Muitas vezes é-nos dito que se cosmos, que quando é utilizada a palavra cosmos, como em João 3,16, que então significa que cosmos é todas as pessoas do mundo. Se nós formos a levar isso ao pé da letra, então teremos de dizer que todas as pessoas do mundo vão atrás de Jesus. Isso não é verdade. Mas há aqui um sentido na frase que Jesus utiliza. Que Jesus utiliza e João depois escreve. Até os fariseus estão atónitos, porque Jesus movia multidões. E não eram somente judeus. E começa-se a abrir vislumbre para aquilo que Jesus vai fazer. Eles têm uma fé superficial. A quantidade de pessoas que o seguem e que os fariseus viram, elas são superficiais. Vejam em João 19, 14, 15, no culminar da sexta-feira. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. E Pilatos disse aos judeus: aqui está o vosso rei. Aquele que vocês na segunda-feira fizeram uma algazarra em Jerusalém. Aquele de quem vocês andam a falar há muito tempo. Aquele que vocês coroaram. Aqui está o vosso rei, diz Pilatos. Mas eles gritaram, a mesma multidão que o aclamou: fora, fora, crucificam. E Pilatos lhe respondeu: crucificarei o vosso rei? E vejam a petulância e a maldade dos fariseus. Os principais sacerdotes responderam: não temos rei a não ser César. Os fariseus eram alguém que nós podemos dizer com espinha maleável. Era para um lado que lhes dava mais jeito. Não temos rei a não ser César. Que hipócritas. O que eles queriam era matar o Senhor Jesus. Matar o dador da vida. Ainda que para isso substituíssem-no por alguém que tirava a vida. Barrabás. Estou a terminar, mas antes de terminar eu quero ir num instantinho ao versículo 20. Entre os que tinham subido à festa para adorar estavam alguns gregos. Isto é um pormenor fascinante. Fascinante. Porque no seguimento da conversa nós vemos que eles dirigem-se a Filipe e dizem: Senhor, nós queremos ver Jesus. Eu não sei se estes gregos, se estes gentios eram simplesmente curiosos. Mas eu sei que eles queriam ver Jesus. E eu sei que Jesus disse em João 6,37 que todo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então aqui, irmãos, temos gregos, gentios, e começamos a ver o plano de Deus em marcha.
a rejeição de Israel, a rejeição dos israelitas para com o Messias, abre caminho para os gentios. E os gentios começam a entrar e forma-se a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos o destino destes homens. Nós não sabemos se eles eram salvos ou não. Mas vemos que até gregos vieram e queriam ver Jesus. Termino o sermão dizendo algo que John MacArthur disse. Ele dizia: Jesus era um rei como nenhum outro. Em vez de a pompa e circunstância associada com reis terrenos, ele era manso e humilde. Em vez de derrotar os seus inimigos pela força, ele conquistou-os morrendo. Mas se ele foi desprezado e rejeitado na sua primeira vinda, Jesus Cristo voltará um dia como o Rei, conquistador dos reis e Senhor dos senhores, que vai quebrar os seus inimigos e destruí-los com um feroz e último julgamento. Assim como ele cumpriu perfeitamente todas as profecias do Antigo Testamento sobre a sua primeira vinda, por isso também ele virá novamente, exatamente da maneira predita pelas Escrituras. E é por isso que nós podemos dizer: Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Amém.